Tu és o autor da palavra, Tu és o único que pode ministrar. Nenhum digno, Senhor. Só Tu és digno. Verdade. Toma a primazia. Aleluia. Fale esses 30 minutos ao coração dos Teus filhos, segundo, Senhor, o Teu Espírito Santo e a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço. Amém. Deixa sentar comigo. Mas era para estar às 7 horas, né? E ocorreu um imprevistozinho, mas tudo contribui para o bem. O pastor tinha falado que eu ia pregar 2 horas, aí eu preparei 4 folhas. 30 minutos para cada folha. A gente prepara, mas o Espírito Santo faz diferente, né, gente? Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, não tem como, é muita coisa, tá? E se o pastor desse 2 horas, eu falei, pastor, se eu der 2 horas, né? Acho que eu já tenho uns irmãos que já até me imitam. Que já chega, já faz uma imitação e diz, eu vou resumir aqui, não dá para, tem muita coisa, não dá para pregar tudo, né? Mas não é que eu acho bonito a forma do ministério do pastor Osmar, né? Como Deus trabalha com ele, que às vezes ele, dentro de uma mensagem, né? Ele sabe pegar um parágrafo e entregar uma mensagem, e ali ele está pregando aquela mensagem, ele diz, eu tenho outra coisinha para falar, mas ele não toca naquilo, ele moda aí, ele vai logo mexendo, mesclando tudo, né? Às vezes uma mensagem, 3, 4 mensagens, ele quer entregar só uma. Esse que é o problema, né? Mas muito bem, eu quero falar um pouquinho aqui, irmãos. Eu não sou, depois do irmão Aldo, a gente fica tremendo assim, né? Cheguei, peguei um pedacinho já, logo. Mas a gente vai só meditar um pouquinho, né? No espírito assim, bem dócil, bem calmo, acerca de venha como um cão, né? E aqui o irmão Brana, essa escritura de Isaías, o irmão Brana usou, e ele chega a dizer aqui, em Abraão restaurado, parágrafo 124, ele diz assim, você sabe que D.D, que significa para eles, os teólogos, doutor em divindade. O irmão Bruno diz, você sabe que D significa dead, ele coloca aqui, dog. Eu creio que é dead dog, né? Dead dog, uma coisa assim parecida no inglês, né? E aí significa, diz o irmão Brana, cachorro morto. E o irmão Brana vem e continua, no parágrafo 124, ele diz, sim, bem, a Bíblia chama isso de cães mudos. Cães mudos, que DDD, que é doutor em divindade para eles, significa cachorro morto, que é dead, está aqui escrito no português, dog, né, que é cachorro morto. Aí o irmão vem dizer, a Bíblia chama isso de cães mudos, que foi o que nós lemos aqui em Isaías. E então é ruim do mesmo modo, vê você, ela diz que eles são cães mudos de Deus. Você vê o que, se eles entendessem o que significa ser teólogo, ser doutor em divindade dentro das denominações, eles nem queriam fazer faculdade, porque a própria significado que eles têm com um elevar a eles, porque quando é apresentado eles como um doutor em divindade, eles se exaltam, eles gostam de parecer, mas a Bíblia chama eles de cães mudos.
cachorro morto. E se eles entendessem isso, eles vinham aceitando essa expressão, essa tradução espiritualmente falando, que é assim que Deus chama para eles: venham como cachorros mortos, cães mudos, porque vocês têm que vir para aprender, vocês têm que vir para ficar calados. E a única coisa que vocês têm que falar é confessar, é aceitar que vocês são aquilo que Deus disse para vocês. E aí, aquilo na era de Pérgamo, o irmão Brana veio no parágrafo 57, para nós entendermos aqui, ele diz: os que estão na noiva fazem somente a sua vontade, e ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles tenham, assim diz o Senhor, ou se conservam em silêncio. Se conservam como cães mudos. Porque se não tenham, assim diz o Senhor, tem que ficar calado. E tem que aceitar o que Deus fala acerca deles. Venham como um cão. Confessam com os lábios de vocês que vocês são um cão, para que possa alcançar o mérito com Deus, porque aqueles que se humilham, são os que serão exaltados. Então, quero ver se eu chego lá. Vou resumir aqui, que eu quero fechar esse testemunhozinho aqui para o fim. Agora, ou eles tenham, assim diz o Senhor, ou então eles têm que se conservar calados. E o irmão Brano aqui, numa mensagem que eu sempre costumo dizer, que o irmão Brano ele não conta nenhuma história para simplesmente mostrar só a história. Ele quer mostrar Deus naquela história, em tempo presente. Ele quer tirar Deus, e o Espírito Santo tira Deus da história que é contada. Então, qualquer historiazinha que o irmão Brana conta dentro de suas mensagens, que você ler na Bíblia, se você não vê o ministério do dia naquela história, diz o irmão Brana, volte a ler. Porque você tem que ver o Cristo. E tem que ver o Cristo do dia. E aí ele conta aqui na mensagem 6 de 215, é uma historiazinha. Eu gosto de ler porque dentro da leitura Deus sempre engrandece, né? Ele vai magnificando. E no 215 ele diz assim: anos atrás, quando eles tinham ouro aqui nas montanhas, eu li uma história muitos anos atrás, e isso sempre ficou gravado comigo. E ela disse que havia um garimpeiro que saiu para alguma parte procurando ouro, e ele encontrou uma rica terra demarcada para a exploração, e voltou pensando, ao chegar na cidade, o que ele seria, todos os seus problemas solucionados. E ele tentou, e ele dizia: amanhã eu irei, somente um dia de viagem, eu estarei na cidade. E ele teria o ouro e tinha grandes sacos daquilo. E ele tinha um cachorro, um cão, com ele. Não comparando agora o cão com o Espírito Santo. Oi, irmão. Mas estou fazendo uma ilustração. Aí ele coloca: mas este cão, reticência. Em outras palavras, eu não quero aqui mostrar que o cão simboliza ou mostra o Espírito Santo, como diz o irmão Mano aqui. Mas eu quero mostrar aqui que este cão, ele está aqui mostrando, simbolizando algo.
Mas aqui, quando nós lemos lá Isaías, aquele cão de lá, da leitura, eram cão mudos. Ou seja, aquele cão não latia, aquele cão não ladrava. Mas aqui nessa história você vai ver o irmão Brana vem e diz, coloca reticência, em outras palavras, sabe o que eu entendo nessa reticência? Mas este cão tem o Espírito Santo. Eu vou colocar para você entender, porque ele não está falando de um cão simplesmente para mostrar um animal. Ele está falando de um cão para mostrar um personagem, e o gentil é mostrado um cão. Se você for ver a leitura de Isaías, o irmão Brana vem diz que isso apontava para os últimos dias. E eles estariam nessas condições, como cães que voltaram ao vômito. Porque foram cães que foram lavados, foram chamados a gentios. Mas depois eles voltaram para o vômito, e toda a mesa estava cheia de vômito, profetizou Isaías no capítulo 28. Nós estávamos nesta condição. Verdade. Glória a Deus. À noite o garimpeiro deitou em uma cama e começou a pensar: agora amanhã eu tirarei todo o meu ouro e serei simplesmente o que sempre desejei ser. Sempre quis ser um homem rico. Meu Deus. Eu quis possuir boas coisas e assim por diante. E então aquele cachorro começou a latir. Porque havia um inimigo se aproximando, e ele saiu ali e disse: cale a boca. Sabe o que é que eles dizem hoje? Ele diz: João, tu tenha que calar a boca. Mas como João vai calar a boca se ele tem um assim, diz o Senhor? Verdade. Ele é que tem que falar, ele é que tem que profetizar, e é a expressão, ele é que tem que latir, é ele que tem que advertir. Aleluia. Glória a Deus. Entenda, é um gentil. Verdade. Olha, irmão, que coisa aqui, tem muita coisa aqui. Venha como um cão. Eu vou chegar lá nessa parte. E ele vem e diz assim mesmo: cale a boca. Eu quero que você fique sabendo que amanhã serei um homem rico. Você sabe, Jesus falou a última vez para aquele jovem rico. E você sabe que Jesus calou a boca depois que falou. E sabe o que aconteceu? Ficou rico. No natural, mas espiritualmente morto. Um cão morto, um cão mudo. Veja, esse era o seu grande sonho, mas o cachorro começava a latir de novo. E finalmente ele ficou tão desanimado e ele foi, apanhou uma espingarda e atirou no cão e o matou. E ele disse: de qualquer modo você não tem mais utilidade, amanhã serei um homem rico, vou ficar rico amanhã. E colocou a espingarda no canto, virou suas costas para a porta e foi dormir. Adormeceu. Quando o Espírito Santo de Deus se cala para os seus filhos, quando o Espírito Santo para de falar, a morte chega. Adormece, vigilece, adormecida, volta para o vômito, se torna um cão imundo. Eu pergunto, não é isso que está sucedendo hoje com este povo? Tem um gentil profetizando, tem um gentil advertindo. Aleluia. Quando eu falo de gentil, irmão,
Eu vejo sempre um paralelo, eu faço um paralelo, porque em todo tempo tem algo acontecendo que leva no tipo perfeito da Bíblia acerca de gentil. Eu percebo que o irmão Branham era um gentil, mas quando chegou ali nos Estados Unidos, quando ele viu o ministério que viria depois do dele, ele viu em um outro idioma. Ele viu um estrangeiro, uma estrangeira. Aquilo ali era como se fosse um gentil, porque gentil é povo de outra nação. E já ali o que o irmão Branham viu, já num idioma diferente, já era pessoa de uma outra nação. Era um gentil que não era um americano. Você está entendendo? Agora, é forte isso aqui. Eu vou posicionar algo aqui e posicionar bem para as pessoas não entenderem, ou o diabo colocar na mente de alguns que não entendem, acharam que isso aqui que eu já falei lá atrás e quero posicionar, porque às vezes a gente fala as coisas e não posiciona, e aí deixa a brecha para o diabo trabalhar na mente das pessoas e até fazer elas pensarem que há uma contradição com aquilo que eu falei e com aquilo que o pastor Osmar falou. E não é uma contradição, é o mesmo fundamento. Amém. Longe de mim. Aleluia. Que Deus, eu digo sempre para Deus, Senhor, prepare e me leve, mas não deixe nunca, em nenhum momento, me levantar com o teu ungido. Aleluia. Verdade. Já disse, torna a repetir, prefiro estar no bar bebendo cachaça do que me levantar contra o ungido do Senhor. Aí, vou ler aqui na era de Pérgamo, 58, diz assim mesmo: agora permaneçamos como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está começando a ser avistada, como a deles. Ora, Josué no hebraico, diz o irmão Branham, significa Jeová Salvador. Ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja. Ele mostrou que Josué no hebraico, o irmão Branham mostrou. Quando ele chega aqui em Caleb, ele não usa Caleb para representar, e ele não dá o significado de Caleb no hebraico. Por que o irmão Branham não dá o significado de Caleb no hebraico? Você está entendendo? Por quê? Porque o significado de Caleb no hebraico estava apontando para o ministério que viria. E Caleb apontava para a esposa. E não era no ministério do irmão Branham falar desse ministério. Aí eu coloco aqui, para vocês entenderem como foi falado outra vez, Caleb no hebraico, irmão, significa cão, cachorro. Porque apontava para a esposa, e a esposa seria uma estrangeira, e uma gentia, e um estrangeiro, e um gentil, na linguagem simbólica da Bíblia, usando um animal para representar um cão. Agora me diga que o próprio irmão Branham aqui disse que quando Jesus chamou aquela mulher de cadela, de cachorro, o irmão Branham disse, ela representava o gentil. Amém. Agora o irmão Branham lê essa historiazinha aqui e mostra o Espírito Santo falando, e o irmão Branham faz uma comparação e coloca ali um cão latindo, advertindo o povo americano, que hoje são os ricos, são os que têm pegado toda a riqueza da mensagem. Esse povo de primeira e segunda etapa que tem pegado toda a riqueza da mensagem. O ouro, a divindade, vamos dizer assim. Mas nem tanto eles querem e calam a boca daquele que está divertindo eles. E aí está o problema. O problema, né? Porque quando eles fazem isso, eles estão justamente fazendo algo que eles, não entendendo, estão calando a boca daquele que pode ajudá-los, daquele que pode adverti-los.
Aí veja só, aqui uma coisa interessante. O pastor Osmar pregou uma mensagem e disse: Josué, ele vem da tribo de Efraim. Você vai, Efraim era o filho de José. José teve Efraim como uma gentia. E Efraim apontava, Josué apontava para um gentio. E que coisa linda. Caleb, se você for ler, eu estava pesquisando, irmão, Caleb, ele era filho de uma judia, mas era com um gentio. Você pode pegar, eu não coloquei a escritura aqui, está aqui Josué 14, 6 ao 7. E ele era, também tinha, e era da tribo de Judá. Ele tinha também ali uma mistura gentia. E da linhagem de Judá você vai ver que veio ali Jesus e tinha mistura gentia ali também. E Judá fala de reino. Você vê que não veio da tribo de Levi. Por isso que o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque também veio da tribo de Judá, porque seria sacerdote e rei. E para ser sacerdote e rei, unificado, porque lá em Israel, sacerdote vinha da tribo de Levi e rei vinha da tribo de Judá, separados. Mas quando termina a era da igreja, Deus unifica isso aí, e agora é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Porque terminou a era. Verdade, glória. Por isso diz o irmão, eles não entenderam. Nos dias de Samuel, quando eles rejeitaram Samuel, eles estavam rejeitando rei, sacerdote e profeta. Quando chega na terceira etapa, quando eles rejeitaram o irmão Brana, eles estavam rejeitando o profeta, o sacerdote e o rei, porque não era mais cordeiro, agora era leão. E glória a Deus. E aí, você sabe que Caleb faz lá em Josué 14? Ele chama Josué e faz ali um comentário com Josué, diz: lembra da promessa que foi feita a mim, Josué? Eu tinha a idade de 40 anos, irmão, 40 anos. 40 anos, você vai ver que 40 anos depois de ser revelado, aí manifesta o ministério de Caleb. Que coisa, os tipos não falham, diz o irmão Gana, os tipos são perfeitos. Oh, glória a Deus, 40 anos. Ele, seu pai, o nome dele era Jefuné, da tribo dos Equenazeus. Olha, quando eu falo tribo, era aquele povo lá dos gentios. Você vai ver que Deus já dava, tudo apontava para nós, tudo. Você está entendendo? Agora, o que eu queria mostrar aqui para os irmãos, posicionar bem aqui, mas não tem como chegar lá. Para mim pular daqui para lá vai ficar muito distante, eu posso perder muitos pontos interessantes aqui. Tá? O irmão Marcelo, depois você passa o tempo que eu já preguei aqui para me controlar. Se não der tempo, isso aqui te fica para uma outra vez, tá? Então eu queria mostrar aqui para você algo bem interessante, mas está muito distante aqui, para me posicionar acerca disso aqui, para ajuntar o que o pastor Osmar fala, se referindo a Abraão no inglês, entendendo o que o irmão Brana fala, e quero mostrar a esposa, tá? A esposa no português, porque o irmão Brana usou o inglês para mostrar que Deus estava falando em inglês, mas a esposa hoje, o Espírito Santo hoje, ele está falando no português, e não há contradição entre isso aí. Há só um posicionamento, tá? Só um posicionamento, porque nós temos que ter um nome baixo para poder perder esse nome baixo, receber o nome. A esposa recebe o nome do esposo, então ela recebe o nome que vem do inglês. Ela não fica, representa os gentios imundos que ainda não alcançaram o novo nascimento.
Aí Cão é pai desses gentios imundos. Mas quando chega em Brana, Brana é pai, em Brana recebemos um novo nome que nos faz ser filhos. Amém. Por isso que não há contradição. Se você for ver quando Deus mudou o nome, se você pegar a tradução, Abraão em inglês é H-A-M. Mas se você pegar no português, dá Abraão e termina com ão, que está ligado a Cão. E Deus mudou o nome de Abraão e ele recebeu parte do nome de Deus no inglês. Aleluia. E glória a Deus. Graças a Deus. Por isso que a noiva recebe o nome do noivo, do esposo. Aleluia. Tá? Entenda? Então, quando eu falo isso aqui, não está em nenhum momento em contradição com o que o pastor Osmar já pregou e prega. Tá? Em nenhum momento. Tá? Eu quero só estar falando isso aí, porque às vezes a pessoa recebe como um choque. Sim, verdade. Né? Recebe como um choque porque às vezes não capta o que a pessoa quer dizer. Você tá entendendo? Mas as escrituras aqui, o próprio Mondana chamou o gentil de cão. De cão. Tá? Então, mas está mais aqui adiante. Eu falei, venha como um cão. Quero resumir aqui, vou voltar para a gente encerrar bem aqui. Só ler uma história aqui para você ver. Você vê uma coisa interessante. Vou voltar aqui. Aconteceu algo interessante no ministério de Davi. E quando Davi ele recebeu o reino depois que Saul perdeu o seu reino, então Davi, depois que ele tomou ali o seu trono, se estabeleceu, ele faz um chamado e pergunta se havia alguma descendência do rei Saul. E o que é interessante, que na história mostra um filho de Jonatas, né, que foi muito amigo de Davi. Foi tão amigo que diz a Bíblia que era como se fosse um amigo e irmão de alma com alma. Eles eram muito amigos. E Davi, quando estabeleceu o seu reino, a primeira coisa que ele lembrou foi da família do rei. E ali ele perguntou para um dos seus servos, que agora o servia, se não tinha uma descendência. E vou ler aqui para você, porque eu quero magnificar algo aqui. E disse Davi, ainda, isso está escrito lá em 2 Samuel 9, versículo 1 em diante. E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que me faça benevolência por amor de Jonatas? Aí diz assim, havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi e disse-lhe, ó rei, disse o rei, és tu Ziba? Ele disse, sim, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência da parte de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Oh, irmão, que coisa. Gosto disso aqui, ó. Há um filho aleijado de ambos os pés. Isso aqui também apontava para nós. Tá? Pega os mancos e os aleijados. Pega esses mancos e esses aleijados e deixa passar por esse quartinho da terceira etapa. Aleluia. Mas o que me chama a atenção aqui é da humildade desse rapaz. Sabe como era o nome dele? Mefibosete. Tinha um 7 no fim. E olha que coisa linda aqui. Eu gosto de ver essas coisas aqui. Porque o reino de Saul, ele apontava tanto para o movimento pentecostal, como aponta para esse movimento aí que não entra na mensagem. Não entra. E o reino de Davi aponta para um reino segundo o coração de Deus. E se a gente for levar os tipos, quando chega aqui ainda tem tipo dentro de nós, que às vezes não é bom falar, que tem que ser o Espírito de Deus que tem que falar através da boca do ungido do dia. Amém. Que quando a gente mergulha desses tipos, a gente fica estremecendo. Aleluia.
Porque enquanto nós estivermos aqui, tem tipos bons e tem tipos ruins cumprindo no ministério do dia e da hora. Amém. Que eu mesmo, quando medito nestas coisas, eu me sinto um reprovado e caio pedindo misericórdia para Deus. Glória a Deus. Aí vem e diz assim mesmo. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use? Aí disse o rei: onde está? E disse Ziba: ó rei, esse que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi. E o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Aí eu vim aqui. E Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse: Davi, aí, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo, meu Senhor. Que coisa! É isso que era para eles. Deus está chamando hoje. Aleluia. E era assim que era para eles chegar. Eis aqui o teu servo, meu Senhor. Cair prostrado para poder receber isso aqui, irmãos. Olha que coisa linda. Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Aleluia. Olha o que ele falou aqui, irmão. Glória a Deus. Tu sempre comerás pão à minha mesa. E então ele se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Em outras palavras, eu sou, meu Senhor, de um ministério passado. Aleluia. Glória a Eu Deus. sou de um ministério de cão morto. Eu sou de um ministério de doutor em divindade. Eu sou de um ministério que o Senhor passou, mas não está mais lá. Quem sou eu para tu me assentar na tua mesa e comer do pão? Amém. Como filho do rei? Aleluia. Quem somos nós? É verdade. Mas para nós recebermos esta palavra do rei e podermos dar pão para se assentar na mesa e comer com ele, temos que primeiro ter humildade para não chegar a ele e dizer: sou um cão morto, Senhor. Ei, glória. Meu Deus. Em outras palavras, sou um gentil. Glória a Deus. Então chamou a Davi e disse: tudo que pertence a Saul, toda a sua casa tenho dado aos filhos do teu Senhor. Você sabe o que quer dizer Mefibosete? Quer dizer o exterminador de vergonha. Glória a Deus. Você sabe como é que você extermina a vergonha? Porque aquele que se envergonhar do seu Senhor, Aleluia. você sabe como é que você extermina a vergonha? Como ele fez. Ele caiu aos pés do rei. Ele caiu aos pés do seu Senhor. Aleluia. E exterminou a sua vergonha, dizendo que ele era como um cão morto, que não era digno de se assentar à mesa e comer do pão como um filho do rei. Não foi isso que aquela mulher de Sinfinícia fez? Quando o Senhor disse que ela era um cão, uma cadela, ela disse: é verdade, Senhor, eu sou um cão, sou uma cadela. Aleluia. Ela se humilhou, ela assumiu Verdade. aquilo que o Senhor tinha falado, desmandando a ela, o respeitou naquilo que ele tinha falado acerca dela. Ei, glória. Ei. Sabe o que é respeito, irmão? Respeito é se submeter, ainda que seja uma palavra baixa, que nos coloque lá embaixo, e você ainda tem capacidade de respeitar. Ei, glória. Ei, glória. Aleluia. Ei, Deus.
Isso que é respeito para com o esposo. Não quero nem jogar para o natural, que hoje é tão difícil. Quando o esposo fala alguma coisa, a esposa não respeita, já saia falando. Não, esse aqui não. Amém. Isso significa confessar que ele é um mundo, para poder se assentar na mesa dos santos santificados. Mas primeiro tem que se chegar como um cão mesmo, irmão. A Bíblia diz que nos últimos dias toda a mesa dessas denominações se tornaria imundas, como vômitos. Você sabe o que Deus está fazendo? Até a característica de Deus. Você vai lá em Apocalipse e diz: vomitar-te-ei da minha boca. Você vai para a linguagem bíblica como um cão que vomita e depois volta ao vômito. Deus não volta para